na situação atual de conflitos globais, vemos que países que produzem os seus próprios materiais têm gigantesca vantagem sobre países que não produzem. Países esses que compram materiais, mesmo que seja de ponta de outros países, rapidamente ficam sem esses materiais para combater e são facilmente suprimidos pelo poder de fabricação do oponente. O Brasil é um país que já foi citado por várias vezes, não só por nações, por governos, mas também pela própria mídia, principalmente europeia ou americana. E o Brasil deveria vender equipamentos para o lado ucraniano, seja eles 420 viaturas do Guarani, para o que disseram eles ser ambulância, ou mesmo entregar os antiaéreos Guepardo 1A2 juntamente com o gigantesco estoque de munições de 35mm, além de poder vender munições fabricadas no Brasil do calibre de 155mm para artilharia e também do calibre de 30mm para apoio de fogo ou mesmo sistemas de interceptação CIWS ou sistemas antiaéreos gerais. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar os aspectos de que um oficial de alta patente do exército ucraniano disse a um gigantesco canal da mídia britânica que a Ucrânia não consegue mais devolver a mesma quantidade de disparos de artilharia que recebem do lado russo, citando ele que a ajuda de milhões já foram todos gastos, eles não possuem mais estoques e eles estão perigosamente perto de sofrerem uma derrota geral, ou seja, eles vão ter que entregar o território ou mesmo ficar lá para serem abatidos. O exército russo, por sua vez, é um dos maiores produtores de munições do mundo, se não for o maior no dia atual. Ele tem centenas e centenas de fábricas espalhadas pelo maior território pertencente a um país no mundo. Então, eles conseguem sim fabricar muitas munições e hoje eles dão 8 vezes mais disparos do que a Ucrânia. Então, isso mostra que a Rússia sozinha consegue suprir toda a necessidade global de munições, visto que a maioria dos países que são industrializados do mundo mandaram recursos e principalmente munições dos seus estoques para o esforço ucraniano. Mas sabemos que não adianta você utilizar sem produzir, uma hora vai acabar, e hoje a produção da OTAN é muito baixa, e isso já foi dito pelo próprio chefe geral da OTAN em algumas ocasiões. Os Estados Unidos sempre investem bilhões e bilhões na Ucrânia, mas logo acaba o material e eles não têm uma produção exata para suprir. Não é questão de um exército ser muito mais forte ou outro muito mais fraco. É questão de possuir materiais para emprego dentro do campo de batalha, como principalmente a artilharia, ela que mantém o exército inimigo distante e também te permite avançar a base que você dispara mais. Então, se a Rússia dispara 8 vezes mais, tecnicamente ela tem 8 vezes mais chances de avançar do que o exército ucraniano. E eles queriam, porque queriam, que o Brasil entrasse nesse meio. Obviamente, o Brasil poderia não ser um país neutro, que o Brasil hoje é um país neutro, ele não vende oficialmente para o lado A nem para o lado B quando estão em conflitos. Então, nesse caso, nenhum lado recebe ajuda militar do Brasil, nem doada e nem comprada. Então, isso é um fato. Muitos falam que o Brasil poderia ter ganhado bilhões e bilhões, obviamente. Muitos pensam, eu também às vezes penso que um país que possui indústria militar deveria focar na venda de equipamentos, pois isso faz a indústria sobreviver. Então não teria risco de acontecer como é o caso da Avibras, que poderia estar vendendo astros para ambos os lados ou para um lado e poderia estar aí não passando por esse problema financeiro. Então, para mim, fabricou, tem que vender independente dos fatos. Claramente, cada um concorda com o que quer, mas eu acho que a partir do momento que você abre uma indústria que foi feita para geração de emprego e renda, essa indústria tem que efetuar as vendas. E assim é a indústria americana, a indústria chinesa, a indústria turca, a indústria indiana e todas as indústrias, mas a brasileira é totalmente diferente do que se vê no mundo. Parece que a indústria bélica brasileira foi feita para fazer poucos materiais para uso de poucos países e muito menos para uso brasileiro, visto que a maioria dos materiais brasileiros, apesar do Brasil fabricar algumas coisas, são compradas de material internacional. Então isso tem que ser visto e que sirva de exemplo. É o que está acontecendo na Ucrânia
que você tem que produzir ou você será facilmente suprimido por uma nação produtora? Espero que você pense no conteúdo desse vídeo. Também dê sua resposta aqui no canal, eu acho interessante a sua opinião. Você também deixe seu like, se inscreva no canal e diga se você acha certo deixar de vender ou não, ou mesmo a custo da sua indústria bélica começar a definhar por falta de oportunidades num mercado que vale bilhões. Muito obrigado e valeu!